Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente, espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Gente, ela já esteve aqui há bastante tempo atrás, mas eu consegui trazê-la novamente hoje para a gente bater um papo sobre um assunto de extrema importância e muito delicado, digamos assim. Hoje, com essa minha convidada querida, nós vamos falar sobre morte de crianças. Eu estou me referindo à minha amiga Carmen Colomé. Carmen, muito obrigado, minha amiga, por tu teres aceito esse convite para a gente bater esse papo hoje aqui sobre morte de crianças. Muito obrigado. Dá um abraço no seu Colomé. Para quem não sabe, o seu Colomé é o pai da Carmen. Isso. Que eu conheci há muitos anos atrás. Inclusive, eu tenho a impressão, Carmen, que ele esteve aqui nesse programa uma vez. Eu não tenho certeza disso. Esteve aqui, né? Mas isso fazem muitos anos, né? Carmen, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com os convidados, né, me somando ao grupo. Eu agradeço muito. A Carmen é trabalhadora do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, né, Carmen? Isso. Carmen, já que eu anunciei que a gente vai falar sobre a morte de crianças, vou começar te fazendo uma pergunta assim: qual é a diferença de morte para o Espiritismo e para, digamos, as religiões mais tradicionais, digamos assim? Muito bem. É muito importante nós dizermos que este tema da morte é um tema ainda, apesar de todos os avanços, os diálogos na família, é um tema que não permeia muito o cotidiano das famílias e da própria sociedade. Então é importante dizer que a morte ainda é considerada um tabu, porque ela traz, de forma geral, angústias, sofrimentos e dores, né? Então, a morte para a doutrina espírita, para o espiritismo, ela é considerada uma mudança de cenário, onde o espírito imortal abandona o seu corpo físico e adentra numa nova experiência no mundo espiritual. É muito importante nós considerarmos que, para nós espíritas, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. E o mundo corporal é um mundo em que, temporariamente, os espíritos ocupam corpos físicos para o seu progresso moral, espiritual e intelectual. Para outras religiões que não consideram, que podem até considerar a vida verdadeira e eterna, mas que não consideram a questão da reencarnação, isto é um pouco diferente, né? Mas certamente para nós espíritas, como o espírito imortal sobrevive à morte do corpo físico, a vida continua. E essa é uma grande alegria, um grande consolo para todos nós que acreditamos na doutrina espírita. Carmen, Jader, um dia
eu vou partir desta para uma outra, dizem assim, partir dessa para uma outra melhor, certo, né? Tá, seja lá o que for a outra lá. Agora, se eu partisse hoje, eu partiria com 76 anos de idade. Ou seja, eu já vivi 76 anos. Agora, como que a doutrina espírita explica a morte de uma criança de tenra, de idade, assim, meia dúzia de anos, por exemplo? Como é que se explica isso? Jader, essa é uma temática muito complexa, né, de trabalharmos e de compreendermos. Porque, bem como tu disseste, à medida que o tempo avança, que nós vamos envelhecendo, é mais aceitável, é mais compreensível que as pessoas mais maduras, mais idosas, possam desencarnar. E a compreensão é que, bom, elas já viveram bastante, elas tiveram muitas experiências, né? E, portanto, já pode ser a hora delas retornarem à pátria espiritual. Quando isso ocorre com as crianças, com os jovens também, isso traz muita dor para a família e causa muito estranhamento para a sociedade em geral. Então, não é um evento fácil, é um evento muito complexo e nós podemos compreender, primeiro, que não é alguma coisa que Deus estabeleceu para punir aqueles pais, né? Mas sim é, na maioria das vezes, uma grande oportunidade do acerto desta família com as leis divinas. É sabido que todos nós somos espíritos muito adoecidos, criaturas muito endividadas com a lei divina. Descumprimos muito aquilo que precisávamos cumprir, né? Basta lembrarmos que há mais de 2000 anos Jesus esteve conosco e não esteve mais, foi só aquela vez. Nos trouxe todos os ensinamentos para que nós alinhássemos a nossa existência e nós estamos, com o decorrer do tempo, buscando este progresso. Então, muitas vezes a morte de crianças, de adolescentes em tenra idade, ela é uma oportunidade para que as criaturas revejam seus propósitos e acertem as contas, entre aspas, com a lei divina. São oportunidades de aprendizado, de mudanças, e essa é uma das causas, prova ou expiação para esses pais. Tem também aquela situação, Jader, que é muito interessante, quando a criança convive pouco tempo com os pais, mas ela é uma criança tão doce, tão evoluída, que ela consegue trazer propostas de mudanças de valores para aquela família. Então, aquele espírito que vem brevemente ao convívio da família e que oportuniza um aprendizado amoroso e diferenciado. Essa também pode ser uma situação interessante. Mas, de uma forma geral, é sempre uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, apesar de considerarmos a dor que a perda de uma criança ou de um adolescente nos traz. No Livro dos Espíritos, ainda tem uma questão bem importante, na questão 197 a 199, que passa a ideia também de que, muitas vezes, pelo desenvolver de uma existência muito conturbada de um jovem, a sua vida possa ser abreviada para que ele não se comprometa ainda mais com a lei divina. Então, não há nenhuma resposta absoluta, como em toda a doutrina espírita, mas alguns indícios que nós podemos tentar compreender para que amenize a dor e sofrimento dessas famílias. Carmen, uma criança que desencarna aos 10, 12, 15 anos, enfim, 6 anos, ela vai para onde? Bom, as crianças, elas vão para o plano espiritual e há uma preocupação bastante intensa na recepção dessas crianças no plano espiritual.
Nós sabemos, através das várias obras do nosso querido Chico Xavier, que existem colônias espirituais encarregadas de receber essas crianças. Uma delas, localizada próxima ao nosso território brasileiro, se chama Lar da Bênção e está muito bem descrita no livro Entre a Terra e o Céu. Então, nessas casas, melhor dizendo, as crianças são recebidas, são cuidadas e passam por um processo, obviamente, de adaptação da saída de um mundo material para um mundo espiritual bastante diferenciado, em algumas questões especialmente. Mas, ao chegarem lá, elas podem desenvolver várias atividades e continuarem o seu aprendizado interrompido pela morte física. Então, a vida continua. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Um jovem de 20 anos desencarna, sendo que o pai havia desencarnado quando ele tinha apenas 5 anos, ou seja, o pai desencarnou há 15 anos atrás. Ele desencarna 15 anos depois da morte, digamos assim, do pai. Esse jovem de 20 anos, ele vai reencontrar o pai no mundo espiritual? Muito interessante. Na verdade, o que nos dizem as obras básicas e as complementares é que pode acontecer que eles se reencontrem, mas pode demorar algum tempo para este reencontro. Tudo vai depender da condição, da evolução espiritual de ambos, né? Porque se esse pai já retornou há 15 anos, talvez ele já tenha feito alguns aprendizados, já tenha se acomodado à nova vida, mas nós não sabemos a trajetória dele na Terra, né? Se ele se comprometeu com a lei divina ou não, em que medida, que méritos ele tem. Então, nós temos que imaginar que tudo pode acontecer. Pode acontecer que ele possa, inclusive, receber esse filho que retorna à pátria espiritual, mas pode acontecer que ele demore algum tempo para encontrá-lo. Isso é uma questão que nós não temos condição de afirmar nada, né? Tudo vai depender da situação dos dois espíritos. Até porque no espiritismo não existe nada, nenhuma resposta definitiva. E né, absoluta. Cara? E exato. absoluta, exato. Eu costumo dizer que no espiritismo a melhor resposta é uma palavrinha só: depende. Isso. Depende. Depende, entende? Não existe uma fórmula pronta assim, né? Depende. Bom, quando tu já falaste 2 vezes ofender, não foi ofender, mas falasse em lei divina. Sim, transgredir a lei divina. Transgredir a lei divina, exatamente. A lei divina para o espiritismo é aquela lei das 2 tábuas dos 10 mandamentos? Não, as leis divinas são sempre pautadas no amor, no respeito, né, na justiça, sim, na fraternidade. Então, as leis divinas são aquelas que nos apontam o caminho a seguir para que nós possamos evoluir moral, espiritual, intelectualmente. As leis divinas, é bom lembrar, estão inscritas na nossa consciência. E é importante nós observarmos que mesmo uma criança de tenra idade já tem ideia do certo e do errado. Tanto que muitas vezes quando elas vão fazer alguma traquinagem, elas se escondem dos pais, né? Porque por mais que tenham pouca idade, elas sabem que aquilo não é uma atitude correta. Então, as leis divinas estão inscritas na nossa consciência, nós temos plena consciência delas, mas muitas vezes, por uso do nosso livre arbítrio, nós fazemos escolhas equivocadas, contrariando então o caminho do bem, do amor, da justiça e da solidariedade, né? Então, elas estão aí para a gente seguir. Carmen, o primeiro bloco se encerra agora. Mas Muito nós rápido. temos ainda mais um segundo bloco para falar
sobre esse assunto tão importante, né? E tenho certeza que muito curioso para determinadas pessoas que estão nos assistindo. Então eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem nos acompanha sabe que o nosso intervalo é bem pequenininho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Lá, Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 8 anos. Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem está assistindo na TV e ligou a TV agora, eu estou batendo um papo aqui com Carmen Colomé. A Carmen é trabalhadora do abrigo espírita Oscar José Pitã, aqui de Santa Maria, que abriga velhinhos e velhinhas, né, Carmen? Isso. Carmen, por que uma criança, já que o nosso assunto principal é as crianças, por que uma criança, logo que nasce, por exemplo, aos 2, 3, 5 anos, ou até já nasce com uma doença grave? Não terminei a pergunta ainda. Isso aí é por castigo dos pais, por exemplo? Essa é uma questão muito importante que as pessoas, inclusive, podem confundir, né, na nossa compreensão. Na verdade, nós todos somos espíritos únicos, livres e responsáveis absolutamente pela nossa trajetória. Então, a primeira questão é que ninguém acerta as contas por ninguém, né? Então, não há possibilidade dos pais pagarem as contas dos filhos, o que talvez a gente quisesse em algum momento da nossa existência. Muitas vezes, vendo os nossos filhos sofrerem, nós gostaríamos de estar no lugar deles, mas não é possível estar no lugar deles. Então, quando nasce uma criança com dificuldades, esse nascimento é também uma oportunidade de aprendizado para os pais e para o próprio espírito reencarnante, o espírito da criança. Se nós imaginarmos que Deus é magnânimo, é maravilhoso
e é um pai único, jamais nós pensaríamos que ele estaria nos castigando por algum erro, né? Ainda mais lembrando que aquela criança não teve, às vezes pela tenra idade, oportunidade de fazer o mal. Também não teve a oportunidade de fazer o bem, né? Mas, tendo em vista isso, uma das questões que explica essa situação é a reencarnação. Então, o espírito imortal tem uma vida única, mas tem várias oportunidades de voltar à Terra, ao plano físico, ganhando corpos novos e experimentando situações muito diferenciadas para o seu aprendizado. Então, a doença é uma oportunidade de aprendizado. E quando nós conversamos com pessoas que passam por doenças ou por fatos assim, muitas delas relatam que elas eram uma pessoa antes do adoecimento do seu filho e uma outra pessoa depois. Ela, porque vive a dor, ela aprende coisas que essa situação é capaz de oportunizar. Nós temos duas grandes oportunidades de aprender e de nos transformar moralmente, pelo amor ou pela dor. A maioria de nós escolhe a dor, porque abre mão do amor para o seu aprendizado. Então, acontecem essas situações assim, com adoecimentos graves de crianças, enfim, para que nós possamos refletir, mudar as nossas concepções, conquistarmos algumas virtudes que ainda não temos e avançarmos na senda do progresso espiritual. Outra coisa, o jovem, 20 anos, desencarna, sendo que os seus pais, o pai e a mãe, já desencarnaram há bastante tempo. Quando o jovem desencarna, o pai e a mãe vão esperá-lo lá no mundo espiritual, a sua adentrada, digamos assim, ao mundo espiritual? Essa é uma questão que às vezes nos perguntam, principalmente com relação às crianças. Quando as crianças desencarnam, alguém as espera no plano espiritual? Os relatos que nós temos nas obras espíritas é de que muitos avós que já partiram antes e que já estão há mais tempo desencarnados, ou os próprios pais, neste caso, podem recebê-lo. Mas tudo vai depender do mérito, da condição, da evolução espiritual. Porque nós podemos imaginar que receber um ente querido no plano espiritual é uma bênção para quem recebe e para quem é recebido. Então é necessário que hajam méritos para que isso aconteça, né? Se este pai desencarnou numa situação muito difícil, desencarnou num acidente, desencarnou pelo suicídio, é provável que ele não consiga receber o seu filho. Agora, se esse pai já tem uma caminhada, uma evolução espiritual e neste tempo na espiritualidade trabalhou, aprendeu, se desenvolveu, é possível que ele tenha essa grande bênção de receber o seu filho no retorno à pátria espiritual. Mas nós podemos dizer que nenhuma criança que retorna à pátria espiritual fica sem amparo, sem ser recebida por uma nova mãezinha, entre aspas, uma mulher que vai acolhê-la, que vai cuidá-la, como se fosse a sua mãe encarnada e que vai assisti-la nesse período. As colônias espirituais, em geral, são casas que acolhem em torno de 10, 12 crianças e que tem uma mãezinha protetora, aprendendo, um espírito aprendendo a ser mãe, a maternar, também para uma possível nova reencarnação, tanto para as crianças quanto para as mulheres que cuidam delas. Carmen, eu vou sair um pouquinho só da criança e vou lá para o outro lado, vou para o idoso, certo? O idoso, aquele idoso que está doente, a doença, digamos, doença grave, há bastante tempo.
Aí, de repente, o idoso ou a idosa, lógico, diz assim, olha, o meu pai, ele está aí, ele veio aqui, ontem ele esteve aqui. Ou a minha mãe, ou sei lá quem, meu irmão, enfim, que já morreram, né? Por que ele age dessa maneira? O Espiritismo, a doutrina espírita explica de alguma outra forma, diferentemente daquela que a ciência explica? Essa questão é uma questão muito interessante, Jader, porque na verdade, à medida em que nós vamos envelhecendo, algumas virtudes ou algumas características nossas vão se mostrando de forma diferenciada. Às vezes ficamos mais sensíveis, né? Às vezes mais empáticos, né? Mais comunicativos, enfim. Então, pode acontecer sim deste idoso perceber a presença espiritual dos seus familiares desencarnados. É possível, né? Principalmente quando ele já está com a idade bastante avançada, com o fluido vital já bastante diminuído, de certa forma se aproximando do desencarne. Agora, nem todas as situações que acontece isso, que ele reconhece ou percebe a presença espiritual de um familiar, nós podemos dizer que se caracteriza por uma sensibilidade mediúnica. Pode ser que ele tenha, por exemplo, Alzheimer, e que volte ao passado com as suas lembranças da infância, dos familiares, dos pais, dos irmãos. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado para compreender essas impressões, né, na medida em que elas podem ser de origem mediúnica, sim, de uma sensibilidade de quem percebe, mas também uma alucinação, um delírio ou uma lembrança do passado por uma demência qualquer. Carmen, eu lamento te informar, mas a produção me deu uma péssima notícia de que nós estamos chegando ao fim. E esse é um assunto assim tão importante e curioso, né, para muitas das pessoas que estão nos vendo, que daria um outro programa, certo? Mas não te preocupa que tu vai voltar aqui para a gente continuar falando sobre isso, tá? Carmen, tu já percebeu que o programa está chegando ao final? Sim. Então eu te digo o seguinte, se tu quiseres, fica a teu critério, deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores sobre qualquer assunto, por favor, te dirige para aquela câmera 3. Eu queria agradecer a oportunidade, Jader, de estar aqui. E com relação assim àqueles pais que perdem seus filhos em tenra idade, eu gostaria de dizer que o Evangelho de Jesus ainda é o melhor remédio para essas dores. Que o luto precisa ser vivido porque fisicamente nós perdemos, entre aspas, esse ente querido, mas que ele continua vivo, mais vivo do que nunca na espiritualidade. Que os pais possam lembrar dessa criança com amor, com alegria, porque esta criança recebe essas vibrações de tristeza, de lamúria ou de gratidão a Deus pelo tempo de convívio. Então, desejo coragem, força e que também se respeitem na sua dor, porque é muito difícil passar por uma experiência dessa. Lembrando que Jesus está sempre conosco, nunca nos abandona. Então, confiamos no nosso irmão maior. E depois dessa mensagem maravilhosa, Carmen, eu não sei antes, logicamente, agradecer. Muito obrigado. Eu já ia encerrar o programa sem te agradecer, assim, de coração mesmo, pelas tuas palavras. Tenho certeza elucidativas, mas também reconfortantes para tantas e tantas pessoas que perdem suas crianças antes do tempo previsto, né? Porque segundo nós, seres humanos, parece que o direito de morrer é só quando a gente envelhece, mas por trás disso tem muitas histórias, né? Muitas causas que fazem com que uma criança pereça em tenra idade, né? Carmen, mais uma vez, minha amiga, muito obrigado. E
eu encerro não sem antes agradecer aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Gente, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.